Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Na primeira leitura, trata-se da cura de Naamã, o sírio, por Eliseu, profeta de Israel. Naamã não era israelita, mas ele tinha ouvido dizer que em Israel havia um profeta que poderia curá-lo. Ele era general, muito amigo do rei da Síria, porém ele era leproso. E o rei, que o estimava muito, não sabia o que fazer para curá-lo. Uma moça que havia sido capturada em uma batalha contra Israel e que havia sido levada para a Síria como escrava e que agora estava a serviço da esposa de Naamã, disse: se o meu senhor fosse a Israel, lá há um profeta que poderia curá-lo. Então, como Naamã era amigo do rei, o rei enviou uma grande comitiva até o rei de Israel, junto com Naamã, para que o rei de Israel providenciasse a cura. Mas o rei de Israel não ficou nem um pouco contente. Rasgou as vestes e disse: bem se vê que ele quer um pretexto de guerra contra mim. Por acaso eu sou um Deus para dar a cura a um leproso? Quando o profeta Eliseu soube que o rei havia rasgado as vestes, mandou então chamar o estrangeiro Naamã, que estava visitando o país, para que fosse por ele curado. Quando Naamã foi até Eliseu, que decepção! Naamã pensava que Eliseu fosse aparecer, colocar a mão sobre o lugar infectado, fazer uma oração e curá-lo. Eliseu nem aparece. Eliseu manda um mensageiro dizer: vai lavar-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás curado. Naamã fica muito triste com aquilo. Ele esperava que o profeta agisse de modo diferente e saiu indignado. Mas os seus companheiros disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, tu terias feito. Mas ele te disse apenas: vai lavar-te 7 vezes no Rio Jordão. Então Naamã mudou de ideia e resolveu lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. E sua pele ficou como de uma criança e ele ficou curado. A cura de Naamã, o sírio, ela é lembrada por Jesus quando ele está pregando na sinagoga de Nazaré. Havia muitos leprosos em Israel na época de Eliseu, mas nenhum deles foi curado, e sim Naamã, o sírio, que era um leproso estrangeiro. A lepra era uma doença mortal, incurável e contagiosa. Além disso, ela desfigurava o homem, fazia com que os seus membros apodrecessem. Por isso, a lepra é muito bem comparada ao pecado. O pecado é mortal. Ele destrói em nós a graça. E foi por causa do pecado que Adão recebeu a sentença de morte. Tu és pó, e ao pó hás de voltar. O pecado contagia. O pecador leva o outro também a pecar. E o pecado desfigura o homem. O homem foi criado à imagem de Deus. Quando peca, ele se torna diferente de Deus, seu Criador. Ele se torna desfigurado. Por causa disso, os leprosos no Antigo Testamento tinham que se manter afastados do povo, tinham que usar um véu cobrindo o rosto do bigode para baixo, tinham que andar com os cabelos soltos, despenteados, e tinham que gritar: impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse dele. Durante todo o tempo em que houvesse a lepra, assim deveria ser o comportamento do leproso. Curar a lepra era um milagre. E quando ela fosse curada por milagre, o sacerdote deveria verificar de fato se houve cura e oferecer um sacrifício ao Senhor. O Salmo de Meditação, Salmo 31, fala da alegria de quem confessou o pecado e foi perdoado. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado. Perdoaste, Senhor, minha falta. Este salmo fala da alegria de receber o perdão depois de confessar o pecado. A confissão do pecado que traz o perdão é comparada à cura da lepra.
A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, refere-se a um episódio das carnes sacrificadas aos ídolos. Em Corinto havia idolatria. Os pagãos, nos seus banquetes idolátricos, matavam animais e ofereciam esses animais aos ídolos, que eram falsos deuses. E as carnes que sobravam dos banquetes, eles levavam ao mercado para vendê-las. Os cristãos de Corinto pensavam: o que vamos fazer? Podemos comer dessas carnes? Diziam: o ídolo é nada, só existe um Deus. Por que eu não posso comer daquela carne? São Paulo entende: é verdade, o ídolo é nada. As carnes foram criadas por Deus, não há nada de errado nelas. Porém, se você, ao comer da carne que foi sacrificada ao ídolo, embora isso não seja pecado, você escandalizar o irmão, você for ocasião de queda para um irmão que tem a consciência fraca, você então não deve comer carne. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. As coisas que eu poderia fazer, que eu teria liberdade de fazer, eu não devo fazer, se assim eu vou causar escândalo ao próximo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, diz São Paulo, que procuro agradar a todos em tudo, não procurando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Se, por exemplo, uma coisa eu posso fazer, é lícita, não é pecado, mas pode levar o outro ao pecado, eu não faço. Beber guaraná é lícito, mas se o único copo que eu tenho para beber é um copo de cerveja, e dentro do copo de cerveja eu coloco guaraná, as pessoas que me virem beber guaraná pensarão que eu estou bebendo cerveja. Mas, padre, beber cerveja não é pecado, desde que seja com moderação. Mas a consciência daquela pessoa associa a cerveja à embriaguez. Ela não consegue imaginar alguém bebendo cerveja sem pensar que ela vai se embriagar. Embora eu não esteja bebendo cerveja, mas só guaraná, e embora nem sequer beber cerveja com moderação fosse pecado, eu vou renunciar ao guaraná só para não causar escândalo aos outros. Por que eu faço isso? Para que os outros não pequem por minha causa, os outros que têm a consciência fraca. Não basta não ser, é preciso não parecer. Como São Paulo nos ensina aqui a zelar uns pelos outros. O Evangelho hoje apresenta um leproso pedindo a cura de Jesus. Ele se prostra de joelhos e diz: se queres, tens o poder de purificar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estende a mão, toca o leproso e diz: eu quero, fica purificado. E no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. E o que foi que Jesus disse? Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou. Jesus não dispensa o sacerdote. Ainda hoje, quando você quer ser purificado, Jesus diz a mesma coisa. Vai mostrar-te ao sacerdote. Vai mostrar ao padre a lepra do seu pecado. Não esconde nada. Todos os pecados graves devem ser contados quanto ao número e à espécie. Se você faz uma confissão boa, sem esconder nada por vergonha ou por medo, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a púrpura, se tornarão alvos como a lã. Você vai sair da confissão depois da absolvição mais branco do que a neve, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Jesus, que na cura do leproso não dispensou o papel do sacerdote do Antigo Testamento, que não tinha o poder de curar, mas só de verificar a cura e oferecer sacrifícios de purificação, quanto mais não dispensará o papel dos sacerdotes do Novo Testamento. Os sacerdotes de hoje não apenas verificam se a lepra foi curada, eles perdoam pecados, eles curam de verdade. O sacerdote, quando absolve, ele diz: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, disse Jesus no dia de Páscoa, no domingo da ressurreição.
A quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes serão retidos. Se você quer perdoar os pecados, procura o padre. O padre vai perdoar, mas se o padre verificar que você não está arrependido, que não está arrependido de todos os pecados, que não tem o propósito de não pecar, de evitar as ocasiões próximas de pecar, de fazer penitência, o padre não pode absolver. E quando o padre não absolve, o penitente não é absolvido, porque Deus confirma no céu aquilo que os seus representantes fazem aqui na terra. Se nós queremos ficar livres desta doença horrível, que é o pecado, pior do que todas, doença esta que Jesus veio nos curar com o seu sacrifício redentor, doença esta que nós podemos curar com o remédio do batismo, que apaga o pecado original, e da confissão, que apaga o pecado atual. Se nós queremos nos curar da lepra do pecado, não fiquemos indignados com aquilo que Deus exige de nós, como fez Naamã o sírio no primeiro momento. Não recusemos fazer o que Deus nos ordena. Deixemos-nos lavar e depois agradeçamos a Deus e peçamos, Senhor, que eu nunca mais venha a contrair esta doença horrível, para que no céu eu possa ver-te face a face e glorificar-te para sempre. Que Maria Santíssima, concebida sem pecado original, cheia de graça e hoje glorificada no céu, vestida de sol, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.